A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, meu nome é Daniel Medina. E o meu é Maria Paula Andrade. E está no ar o Universidade 93,7. Você já teve medo de alguma coisa? Pode ser aquele medo comum, do escuro ou de altura, mas pode ser também o medo do desconhecido ou de fracassar na vida. Pois é, no programa de hoje, trouxemos 6 crônicas para apresentar a vocês. No início, vocês podem achar que elas não têm muito em comum, mas cada uma fala sobre um medo específico. Para comentar as produções e o tema, convidamos Emerson Costa, professor de Psicologia da PUC São Paulo. Seja bem-vindo ao programa, professor. Obrigada, Daniel. É um prazer tê-lo aqui conosco. Como o medo é um assunto amplo, nosso programa de hoje está dividido em 2 partes. Na primeira, nossos cronistas abordaram o medo mais íntimo e sentimental. O medo pode estar relacionado com a saudade, com a nostalgia e até com o amor. Na primeira crônica do programa, Mariângela Castro conta a história de um casal que se conheceu, se separou e nunca mais se esqueceu. Você já teve medo de nunca esquecer alguém? Eu tinha 13 anos quando conheci ele, mas não dei muita bola na época. Ele era namorado de uma das minhas melhores amigas e eu sei, isso é tão assustador. Quando eu lembro daquele ano, dos 2 juntos, parece outra vida. Não durou muito. Eles terminaram em menos de 6 meses, mas foi só 3 anos depois que eu me apaixonei por ele, e ele por mim, e a gente ficou juntos. Não existe uma pessoa que tenha vivido aquela época que não fale. Aquilo era amor. E foi a única vez que eu amei. Um dia eu ainda vou escrever a nossa história. Na verdade, eu só não fiz isso ainda porque tem muita pressão envolvendo a gente, sabe? Quando eu encontro alguém na rua, alguém que me conheceu naqueles anos, eu consigo ler o olhar da pessoa. Eu consigo perceber ela hesitando, se segurando para não perguntar. Ah, Mari, e eles? Vocês ainda se falam? Ah, não, a gente não se fala desde 2016. Ai, desculpa, não devia ter perguntado, né? Foi mal. Não, tá tranquilo. Mas se quiser conversar, eu tô aqui, viu? Relaxa, eu tô bem. Sério. Eu tô bem. Sério. O quão estúpido é eu ainda sofrer por uma pessoa que amei em 2016. Isso é tão ridículo. Eu morro de medo, sabe? Será que eu nunca vou esquecer ele? Será que eu nunca vou esquecer isso? Pelo amor de Deus, esse fantasma vai o quê? Me perturbar pra sempre? Não era pra ser assim. Não tem um dia que eu não lembre dele. Não tem um maldito dia que eu passe sem lembrar dele. Todo mundo fala que o tempo vai fazer esquecer. Mas qual é o meu problema? Já se passaram 3 anos, sabe? E todos os dias dos últimos 3 anos eu sinto medo. Medo de nunca mais ver ele. Medo dele me esquecer. Medo até de dizer o nome dele. Como se o nome dele fosse algo grande demais. E todo o resto que acontece no mundo fosse muito pequeno. Eu não me importo, sabe? E daí que a política brasileira tá uma merda e que os humanos vão destruir o planeta nos próximos 100 anos? Quem se importa? Eu tenho medo de morrer sozinha. E todo o resto não é interessante. A perspectiva de não sentir aquilo de novo, nunca mais, me assusta, me aterroriza. Toda vez que eu conheço alguém, e a pessoa é bonita, engraçada e em tese perfeita pra mim, mas ainda assim não é suficiente. E se eu nunca mais achar alguém suficiente? E se eu nunca mais ver ele? E se o amor da minha vida já passou? Eu não me assusto com o escuro, com o futuro do jornalismo ou com a vida além da morte. O meu medo é nunca mais conseguir amar alguém de novo. A crônica de Daniel Medina é um encontro num bar. Mas para um dos envolvidos, mais do que uma conversa entre 2, foi um intenso monólogo interno sobre as inseguranças de se envolver com alguém. Você tem medo de se relacionar? Confusão. Substantivo feminino. Estado do que se acha aturdido. Falta de ordem ou de método. Embaraço causado pela vergonha de alguma falta. Vexame. Sinônimos.
baderna, bagunça, caos, desordem, mexida, miscelânea, mistifório, mistura, atrapalhada. Diálogo, para Luiz Arthur Nunes, por Caio Fernando Abreu. Você é meu companheiro. Hein? Você é meu companheiro, eu disse. O quê? Eu disse que você é meu companheiro. O que é que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você é meu companheiro. Só isso. Tem alguma coisa atrás. Eu sinto. Você não sente? Que você é meu companheiro? Sinto sim, claro que eu sinto. E você, não? Não, não é isso. Não é assim. Você não quer que seja isso assim? Não é que eu não queira, é que não é. Não me confunda, por favor, não me confunda. No começo, era claro. Agora não? Agora sim, você quer? O quê? Ser meu companheiro. Ser teu companheiro? É. Companheiro? Sim. Eu não sei. Por favor, não me confunda. No começo, era claro. Tem alguma coisa atrás. Você não vê? Eu vejo. Eu quero. O quê? Lembrei dessas palavras enquanto eu e ele conversávamos no bar. Não pensava num diálogo. Era um monólogo. Com certeza aquilo tinha algo por trás. O gin tônica suava enquanto eu pensava ali, enquanto a gente se falava, em como tinha algo por trás. Sabe, eu tava muito bonito aquela noite. Aquele cinto que peguei da minha mãe, os tons terrosos. Porra, arrasei. Mas, hein, e aquilo que ele tinha dito? Ah, mas eu acho que ele não quis dizer isso dessa forma. O que você acha, Laura? O entorno do bar não fazia muita diferença. Eu ouvia os sons, mas o barulho de dentro era ainda maior. Por favor, não me confunda. Ai, é isso então, com certeza. Meu, não é possível. Como assim ele faria isso? E tudo que ele disse antes? Tá vendo? Tinha coisa por trás sim. Você quer pedir mais um drink? Ele perguntou uma hora. Oi? Um drink? Gin tônica? Sim, sim. Meu, olha lá, mas tá óbvio. Ai, posso te dizer uma coisa? E aquilo que você falou? Tinha coisa por trás, né? Você nem bebeu suas coisas direito. Eu sinceramente não sei mais o que dizer. Isso tá me agonizando. E eu não consigo pensar direito. Esse era o monólogo, que assim como o diálogo, ia pro infinito. No que vale mais a pena pensar? Daquela noite toda, o único que eu lembro é da coisa por trás. Do barulho de dentro. E se tudo acabar? E se não der certo? Será que significa algo? E eu, significo? Não me confunda, que eu tenho medo. Em meio a tanta gente feliz nas redes sociais, é difícil não se sentir como o único com medos e angústias. Mas os dados não mentem e nossa geração está cada vez mais cansada e infeliz. A próxima crônica, na voz de Vinícius Lucena, é uma reflexão sobre o medo de como o nosso futuro, como geração, pode não ser assim tão feliz quanto pensávamos. Duas da manhã e... mais um pesadelo. Mais um capítulo dessa minha eterna insônia. Mais uma vez de noite, mais uma vez sozinho, mais uma vez sem sono. Essa insônia que me deixa impaciente, impreciso, indeciso. Essa insônia que eu aprendi a chamar de ansiedade e essa ansiedade que eu aprendi a chamar de depressão. Mas... procura um terapeuta. Você tem que tentar uma segunda opção. Ah, mas você já tentou tomar remédio? Fuma isso daqui. Eu acho que pode te ajudar. E entre tragos, tossidas e comprimidos, eu me forço a dormir para não pensar nos erros, angústias e anseios, todas essas falhas que são só minhas.
ou nossas. A famosa geração do esgotamento. A galera mais descolada, diferente, destemida e depressiva do século. Os filhos da revolução, os burgueses sem religião. É disso que eu tenho medo. É isso que atormenta o meu sono. Nós e essa nossa arrogância. Esse nosso narcisismo egocêntrico que é só nosso. Todo esse esforço para parecer perfeito. Toda essa frustração que levamos ao peito e não botamos para fora. Relações cada vez mais líquidas e uma solidão cada vez mais sólida. Afinal, toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe. Todos eles príncipes na vida. Ai, estou farto de semideuses. Onde é que é a gente na Terra? Fernando Pessoa, sim. Ele já sabia dessa nossa sina. Essa eterna sensação de ser um impostor no meio de semideuses. Mas não, a culpa não é da tecnologia. É nossa. Vivemos escondendo nossos vícios e erros, mesmo sendo parte de nós. Quando não mentimos, omitimos. E eu não aguento mais. Eu não quero fingir. Eu não quero responder que eu tô bem por mera cordialidade ou banalidade. Eu não quero postar uma foto, eu não quero mudar o cabelo, eu não quero entrar pra uma religião e nem me filiar a um partido. Eu não vou fazer academia e nem as pazes com a minha família ou algo do tipo. Eu só queria paz. A efêmera paz de acordar de um sono bem dormido. A paz daquele microsegundo, momentos antes de se recobrar a consciência, em que você, mesmo inerte, se sente completo e livre de si mesmo, da sua condenada existência. Mas agora já são 6 da manhã. E eu não consigo dormir mais. Para comentar essas crônicas, convidamos Emerson Costa, professor de psicologia da PUC e doutorando na área de análise do comportamento, também pela PUC. Ele conversa agora com a repórter Jade Rezende. Bom dia, Emerson. Bom dia, Jade. Com base no que você estuda, que é análise comportamental, a gente queria saber como você lê essas 3 primeiras crônicas que a gente ouviu. Eu acho que elas mostram um pouco, a análise do comportamento é uma abordagem da psicologia que vai ter como objeto de estudo, vai olhar para o comportamento como as relações do indivíduo com o meio ambiente dele, né? Para os processos que determinam essa relação. E esses processos têm bastante a ver com a evolução da espécie, com aquilo que permitiu que a espécie se adaptasse ao ambiente. E aí, quando a gente olha para as crônicas, a gente está vendo ali situações em que esses processos se expressam na vida do indivíduo pela associação entre determinadas coisas, determinados objetos, ações, pessoas e estímulos que na área a gente chama tecnicamente de estímulos aversivos. Então, experiências negativas que estiveram associadas a esses objetos, pessoas. Então, nessas 3 crônicas que a gente viu, por exemplo, situações que a gente chamaria de amorosas vindo junto com essas experiências negativas, a própria sensação de estar confuso associada a essas experiências. E na 3ª crônica, os próprios pensamentos que o indivíduo tem ali na hora de dormir, né? Então, são todas situações em que a gente tem um comportamento originado por essas experiências, que é caracterizado tanto por reações corporais a esses estímulos que a gente está chamando aqui de aversivos, quanto por respostas de fuga e de esquiva. Então, a gente vê ali o indivíduo fazendo qualquer coisa que tire o contato dele com essas experiências. Agora, nossos cronistas contam sobre outro tipo de medo, aquele que acontece no cotidiano, que nos afeta em diferentes momentos do dia a dia. E para começar, Beatriz Gatti compartilha um medo bem específico que tem desde criança, o medo de barulhos. Mas não barulho de trovão, do vento, nem da chuva, os barulhos da cidade, e a angústia de não ter para onde fugir. Uma cidadezinha muito tranquila, os únicos barulhos da noite são de manhã, o som do café sendo despejado na xícara e só. Ok, de vez em quando alguém lá longe apara a grama e um carro com tração nas 4 rodas movimenta as janelas da casa. Mas aqui é praticamente um refúgio.
Agora, de volta à cidade grande, volta também o medo. Mas não dá pra fugir dele. Sabe quando você coloca o travesseiro em volta da cabeça pra tentar voltar a dormir, depois de ter acordado às 7 horas da manhã de sábado por causa de um vizinho que resolveu derrubar uma parede da sala? Amplifique isso pra todos os momentos do dia, caminhando na rua e percebendo que a gente nunca tem pra onde fugir do barulho. A gente já tá tão acostumado com barulhos cotidianos que a gente nem se dá conta de que nossa saúde sonora afeta muito justamente o cotidiano de todo mundo. O estresse e a ansiedade. Você sabia que até 2050 estima-se que quase 1 bilhão de pessoas vão ter alguma perda auditiva? Tem como fugir disso? Eu não consigo me acostumar. Nunca consegui. É como se eu me sentisse, sei lá, indefesa. Como se eu tivesse acabado de sair do ventre da minha mãe e ficasse apavorada toda vez que eu visse um barulho mais estridente ou constante. Não é raiva ou irritação, é medo. É aquele pavor que te faz voltar a querer ser criança e ser envolta pelos braços maternos. Alguns podem até dizer que tudo faz parte de algo muito maior, que é o que compõe a cidade, e que tudo depende de como você encara a vida. Mas você já morou do lado da Marginal Pinheiros e teve sono arruinado pelas britadeiras que resolvem funcionar a todo vapor a partir das 10 horas da noite? Ou pelos caminhões que parece que trocam a marcha pra, sei lá, exibir a potência do motor? E, por falar em motor... Esse é o pior. O que você sente quando ouve isso? Acha que eu tô exagerando? Talvez eu esteja mesmo. Eu só queria voltar pra cidadezinha muito tranquila, mas sem grilos, sem cortador de grama. Um pouco de paz. Um pouco de paz pros meus ouvidos. Eu só queria um silêncio que me fizesse parar de sentir medo e de querer voltar a ser criança. Na próxima crônica, André Romani aborda uma aflição comum, que surge em momentos rotineiros, o medo do que virá pela frente, do futuro. A mesa está posta, e o cheiro de comida gostosa indica que o jantar já está na mesa. Os familiares conversam, dão risada, tudo parece andar bem, até que, do nada, o assunto muda radicalmente. Das fofocas sobre o primo distante para... política. Vixe. Em poucos minutos, começam a surgir falas complicadas e extremamente conservadoras. O roteiro não é novo, então eu já sei o que vai acontecer, mas internamente ainda tento evitar. Calma, André, calma. Família toda aqui, não é necessário entrar em outra discussão desse tipo. Não vai mudar nada. Isso, respira. Calma. De forma brusca, meu pensamento é interrompido por uma frase mais radical ainda. Já era. Respondo e dou início à discussão. Aos poucos, um a um, os familiares não envolvidos vão deixando a mesa. Não importa meu argumento, a primeira resposta que recebo é sempre a mesma. Isso é conversa de jovem, eles dizem. Quando eu tinha sua idade, também pensava assim, complementam. Depois de algum tempo, a poeira baixa e cada um vai para o seu lado, com as mesmas convicções de quando começou a refeição. Tenho certeza de que muitos de vocês já passaram por situações semelhantes. Mas isso não é um desabafo de um jovem irritado que acha que tem sempre razão. O que me interessa é o que ocorre depois. Não sei vocês, mas após cada discussão como esta, sempre me vem um pensamento, bem escondido até então, por causa do orgulho e do ego. Daqui a alguns anos, serei eu a falar aos meus filhos e sobrinhos as mesmas frases batidas? No primeiro momento, minha mente dá a resposta certeira. Não. Claro que não. Nunca pensaria de tal modo. Mas assim, entre nós, será mesmo que somos tão diferentes dessa geração que nos criou, que tem valores conservadores e é representada por nossos pais? Sabe, essas mudanças de pensamento não são bruscas. Principalmente quando falamos de questões políticas. Nossos pais também se rebelaram contra a geração anterior. Não quero lhe falar, meu grande amor, de coisas que aprendi nos discos. E temo que nosso destino seja o mesmo que o deles. É o que parece ser a regra do mundo. Cada geração quebrando os paradigmas da anterior.
É estressante, mas gratificante viver isso agora. Só que não sei como será no futuro, quando estivermos do outro lado. Olha, não acho, nem estou dizendo, que nós vamos ser preconceituosos daqui a 30 anos. Os motivos pelos quais vamos brigar com nossos filhos e netos na mesa de jantar, se isso calhar de ocorrer, são segredos que não vamos saber tão cedo. Não estou falando sobre o medo de envelhecer, mas sim de outro temor, de acabar igualzinho aquilo que tanto rejeitei, e talvez nem mesmo perceber que me tornei assim um dia, de acabar igualzinho a nossos pais. Jade Rezende fala sobre seu medo de não compreender. Universo, tempo, morte. Questões complexas que geram dúvidas e fazem crescer o terror de não entender o mundo em que vivemos. Era por volta das 9 da noite de uma quarta-feira. A gente estava sentado no lado de fora de um bar, eu e ele. Era uma rua tranquila lá da Penha. Só dava pra ouvir a música de fundo do bar, baixinha, e a conversa um pouco inflamada do pessoal na mesa do lado. O universo é meio doido, né? Eu falei depois de um gole de cerveja, olhando pro céu. Ele me olhou como se pedisse pra continuar. É muito grande e não tem fim. Mas tem que ter um fim. Tem uma parede no final? Como ele acaba? Mas também falam que ele se expande, né? Como o espaço físico se expande? Ele começou com os papos de física. Eu não entendi nada. Mas, segundo ele, existem outras noções de espaço que a gente nem compreende. Esse é o problema. Como pode existir se eu não entendo? Odeio não entender. Então eu falei a mesma coisa sobre o tempo. O que aconteceu antes da gente existir? O que aconteceu antes de tudo que a gente sabe que aconteceu? Antes de tudo que está nos nossos livros de história e de ciências? Qual foi o começo? Mas o que aconteceu pro começo começar? Tá, teve Big Bang. Mas ainda assim não entra na minha cabeça. Existiu muita coisa depois do começo. Ninguém nunca vai saber exatamente como começou. Ou se tinha algo antes do começo. Tá, acho que nem faz sentido o que eu tô falando. Odeio não entender. Eu reclamei de novo, depois de acabar com um copo de cerveja. Odeio porque me dá medo. Tem medo que não tá no meu alcance. Tem medo que eu não entendo. Tipo a morte. Como é que tudo simplesmente acaba do nada? A gente só apaga? Dói? A gente sabe que tá morrendo? A gente vai pra algum lugar? E se for, a gente vai ser mais feliz? Mais triste? Vai encontrar alguém lá? E vamos voltar pra cá algum dia? Não compreender é muito intimidador. Pelo menos pra mim. Bagunça toda a minha noção de existência. Afinal, o que a gente é pro mundo se a gente nem entende ele? Mas, pensando bem, tem um lado bom de ter noção da nossa insignificância. Eu consigo dar mais valor pra muitas coisas. Eu até tenho me agarrado ao que me faz sentir, ao que me faz enxergar um sentido no meio de todas essas perguntas. Eu tenho medo de não compreender, mas não tenho medo do amor. Essa, inclusive, é a história de quando eu pedi ele em namoro. Na última crônica do programa, Maria Paula Andrade aborda o universo das fobias. Viver com claustrofobia pode fazer com que acontecimentos do dia a dia se tornem um pesadelo de uma hora para outra. A última crise de claustrofobia de Gabriel foi em março do ano passado. Era por volta das 6 da tarde e já havia chovido bastante naquele dia. Gabriel estava em casa e mais cedo havia acabado a energia em seu prédio. Tinha que sair, ia a uma festa e, apesar do condomínio ter gerador para os elevadores, pensou em ir de escada mesmo assim. Não confiava totalmente nesse gerador. 5 minutos antes de sair de casa, a energia voltou. Pensando em não ficar suado para a festa, já que teria que descer 13 andares, resolveu pegar o elevador. Não adiantou muito a ideia de não ir de escada, já que ele suava mesmo assim. Só que de nervoso. Quando chegou no térreo, quase abrindo a porta, a energia acaba novamente e o elevador desliga completamente. Todas as luzes apagadas e o elevador parado.
fechado. Gabriel sentiu o corpo quente, instantaneamente, e uma falta de ar repentina. Tentou falar com a portaria pelo interfone e nada. O celular sem sinal dentro do elevador. Ninguém respondia pelos chamados. A cada segundo que passava, naquela caixa escura e fechada, ficava mais nervoso. Com mais medo, suava mais, parecia uma eternidade. Nenhum sinal de que alguém sabia o que estava acontecendo. Tentava se acalmar sozinho, mas nenhum pensamento positivo conseguia emergir em meio a todo o desespero. Medo, pavor, angústia. Continuava gritando desesperadamente, com esperança de que alguém ouvisse. 5 minutos se passaram. 6 minutos. 7. O suor pingava por todo o seu corpo e se misturava com as lágrimas. Começou a sensação de falta de ar. O calor dentro do elevador, Gabriel nem sabia mais se era calor de desespero ou calor do ambiente fechado. Ou os dois. Mais 3 minutos. 4. 5. O elevador subitamente dá um tranco e começa a descer. Chegou no subsolo. Gabriel empurra a porta com tanta força que parece que é cuspido para fora. Saiu correndo para fora do prédio. Seus amigos o esperavam próximo à portaria. Quando chegou perto deles, desabou. Sentiu o corpo mole e foi perdendo as forças. O pulmão puxava o ar, mas não parecia o bastante. Queria sempre mais ar, sempre mais. As mãos tremiam. Foram quase 15 minutos de puro medo. Depois de um tempo, se recompondo, resolveu ir para a festa. Desde então ele fica sempre alerta ao entrar em um elevador. Pensando que mora no 13º andar de um prédio, a tensão está sempre presente no seu dia a dia. A sensação de ficar preso é bem traumática. Para um claustrofóbico, é insuportável. Agora a nossa repórter Beatriz Gatti continua a conversa com o nosso convidado. Professor, bom dia. Bom dia, Beatriz. Nesse segundo bloco, a gente ouviu crônicas ainda sobre medos mais existenciais, como medos do futuro, do universo ou da morte, e outras 2 sobre questões talvez mais físicas, biológicas. Quais são as diferenças entre os aspectos que geram cada um desses medos? Muito legal a sua pergunta, Beatriz. Eu acho que, no conjunto, todas as crônicas do programa mostram uma característica bem interessante da gente pensar, que é, uma vez que esses medos eles são produto dessa associação entre determinadas situações e esses estímulos aversivos, elas são altamente individualizadas. Quase como se eu estivesse falando agora para você que a gente pode ter medo de tantas coisas quantas existem no mundo. Qualquer coisa pode vir junto com esses estímulos aversivos, né? Então, por exemplo, a crônica que fala sobre esse medo da dúvida, do desconhecido, acho bem interessante pensar nela, porque, embora para algumas pessoas a dúvida possa ser bastante aversiva e tenha vindo junto com experiências negativas, para outras a dúvida é algo extremamente positivo. Então, por exemplo, um cientista é alguém que a profissão dele está baseada em ir atrás da dúvida, né? Ele vai atrás da dúvida e não foge dela, o que mostra que tem muito a ver com a história que o indivíduo tem com aquele aspecto da vida, né? Não é algo dado, é construído. Então, a gente tem uma série de medos relatados nas crônicas que não seriam problema no cotidiano do indivíduo, são medos que a gente poderia chamar, entre aspas, saudáveis, e um exemplo de medo que, de fato, atrapalha a vida do indivíduo e talvez ele precise buscar ajuda para lidar com ele, né? São diferentes aspectos desse fenômeno. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Você escutou o programa Universidade 93,7 sobre medos. Muito obrigada pela sua presença, professor. As músicas que você escutou nesse programa foram Prelude and Rooftop, de Bernard Herrmann, Don't Let Me Be Misunderstood, de Benny Benjamin, Horace Ott e Saul Marcus, interpretada por Nina Simone, Como Nossos Pais, interpretada por Elis Regina, Asleep, dos Smiths, Sentimental, de Los Hermanos, I Don't Need a Doctor e Rainy Night in Georgia, ambas de Ray Charles, e Ballet Memory, de Michael Abels. As músicas foram utilizadas somente para fins didáticos. O programa está disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Bom dia a todos. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.